revisando, olhando, porque essa tabela está assustadora. Bom, olha só, o Fluminense, 7ª posição, perdeu para o Vasco por 2-0, permaneceu com 41 pontos. Agora vai fazer no dia 29 o jogo atrasado diante do Ceará. E o Vasco da Gama, vencedor do Clássico, subiu para 8º, passou o São Paulo e o Bragantino. Não é? Então, olha lá como é que tá a coisa, né? Tá em 8º lugar. É um time que está começando a sonhar com Libertadores, Cicinho, e está jogando para isso. Exatamente, Renato. O futebol que o Vasco vem jogando, assim, é impressionante como o Diniz montou a equipe e a equipe vem evoluindo. Lógico que fez jogos ruins, isso é normal, né? Tomou bastante gols, mas também é uma equipe muito consistente. O Diniz achou aí também, né, um cara no meio do campo, esse Cauã Barros, é isso, né? O menino, ele deu uma consistência ali pro sistema defensivo, um pitbullzão mesmo ali, que tá dando uma tranquilidade pro Felipe Coutinho. Ele jogou muita bola ontem no Clássico. Exatamente. Isso faz com que o Felipe Coutinho receba a bola com mais condições, e quando você deixa um cara como o Felipe Coutinho, a qualidade que tem, pensar e ainda conta com esse grande momento que vive o Ryan, então o Vasco, assim, muito bem posicionado. Defensivamente, bem postado ali e tende a crescer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, Edu, o Fluminense se preocupa, é um time que oscila muito, apesar de estar aí, no final do ano vai ter a Copa do Brasil, tá entre os primeiros colocados, jogo atrasado, mas o Vasco ontem foi cirúrgico, quando teve a chance, faz os seus gols e depois se postou muito bem em campo ao longo da partida. E começou muito bem o Fluminense, Renata, marcando pressão na equipe do Vasco, roubou a bola ali, né, com o Cano, né, o Cano finalizou, o goleiro pegou, mas poderia de repente ter tocado do lado. E aí, a partir dos 25 minutos, 30, aí o Vasco começa a igualar. Então, acho que o que não preocupa com relação à pontuação e a brigar, de repente, ali por rebaixamento, pelo contrário. Agora, o que preocupa, de repente, é para a sequência do campeonato e também na Copa do Brasil, porque o Zubeldia, quando chega, né, o time começa a jogar bem, começa a performar, ganha alguns jogos, mas aí, ultimamente, a gente ganha no último minuto do Juventude dentro de casa, né, às vezes com a vaia da torcida, e aí ontem mesmo a gente viu que a torcida também estava um pouco impaciente, então a gente vê que a sintonia entre time e torcida não está sendo legal, então uma derrota como a de ontem, perante o seu rival, o Vasco da Gama, de repente pode trazer coisas negativas que, de repente, para a sequência pode prejudicar. Mas ainda eu acredito que o Zubeldia consiga manter um trabalho, né, consistente para chegar numa semifinal de Copa do Brasil melhor do que está agora. Rona, nos últimos 7 jogos, o Vasco venceu 6 vezes. O Diniz recuperou a equipe. É um treinador que ele acredita nos jogadores, né? Quando não dá nada certo e quando ele erra, todo mundo erra, né? Ele acaba tomando goleada, tomando uma chacoalhada, só que ele traz todo o problema para ele. Ele não joga para cima do jogador, ele briga com o jogador dentro de campo. Isso ele faz, do começo ao final do jogo. Então, é um cara que joga junto. O torcedor, essa molecada, quando chega com ele, ele fala, ó, vai lá e faz o que eu te falei e tá falado. Então é por isso que o time do Diniz tem o comprometimento. E o que eu vi um pouco ontem no Fluminense, agora vai bicar. Porque é um treinador que chegou agora, esse Zubeldia, que todo mundo fala, não, Zubeldia, ele não ganhou nada em lugar nenhum, não acrescentou nada em lugar, e não vai acrescentar no Fluminense, por quê? Nós vimos um time como o do Fluminense, com 2 atacantes que gostam de ter a bola no pé, que sabe jogar, ele opta por cruzamento, deixando os caras brigar dentro da área, sendo que o que fazia o Renato com esse time do Fluminense? Bola no pé e você aparecendo, via os meninos por trás, o Hércules vinha, finalizava, tocava. Raramente, quando essa bola vinha para dentro da área, ela já vem com qualidade. Agora só balãozinho. Ele deve estar treinando balãozinho só. E ele fica correndo, que nem aqueles piquinês, né? Aquele cachorrinho que sai de casa, da beirada. Não adianta, não vai ganhar jogo assim. Tem que fazer o time jogar. E o time do Fluminense está desaprendendo. Quem está incomodando já sonha com Libertadores. Será que vai ter gol do Ryan hoje? A maioria era vascaína no Maracanã. Mas em campo, quem começou mais animado foi o Fluminense. Logo aos 3 minutos, teve uma grande chance. Lúcio Acosta desarmou Barros e Germancano chutou para uma defesaça de Léo Jardim. Nessa sequência de lances, Robert Renan evitou o que poderia ter sido o gol tricolor, atrapalhando a vida de Hércules em 2 oportunidades.
Aos poucos, o Vasco foi ocupando o campo de ataque. Os chutes de média distância seriam a chave para a vitória. E aos 38 minutos, a estrela do garoto Ryan brilhou mais uma vez. Bateu forte de fora da área e contou com um desvio em Freitas para abrir o placar. Foi o 11º gol do Cria da Colina no Brasileirão, se aproximando dos artilheiros, no embalo do hit do momento. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É um grande jogador, um craque, a nossa joia. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. Com a confiança em alta, Ryan resolveu tentar de novo no início do segundo tempo. Fábio bateu roupa, Andrés Gomes não aproveitou, mas Nuno Moreira sim. O Raya tem um remate forte, ele sabe disso e usa essa arma muito bem e teve a felicidade de fazer o primeiro gol e o segundo gol também surge desse remate fora da área. Mesmo atrás no placar, o time de Luiz Ubeldia não conseguiu ameaçar tanto. Léo Jardim pouco trabalhou na etapa final e a festa Cruz Maltina terminou com gritos de olé. Hicimos un buen primer tiempo creo yo, con mayor claridad que ellos, y su atacante Ryan pudo encontrar ese espacio para sacar 2 remates. Com a vitória, o Vasco se aproximou do Fluminense. Agora estão separados por apenas 2 pontos na tabela, de olho na Libertadores e também na semifinal da Copa do Brasil, daqui a menos de 2 meses, quando voltarão a se enfrentar. O jogo de hoje dá confiança para a equipe, pelo que a gente vem fazendo, mas, como eu falei, o jogo em dezembro vai ser totalmente diferente, até lá muita coisa vai acontecer. A gente tem que pensar jogo a jogo, pensar no brasileiro, e aí quando chegar o momento de disputar as semifinais, está todo mundo preparado e melhor do que fomos hoje. Tabela, tá todo mundo. É isso aí, galera do Vascão. Dezembro tá longe, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar por debaixo dessa ponte aí, né, galera? Tomara que o Vasco chegue a essa final e quem sabe consiga ser campeão da Copa do Brasil. Já pensou o Vasco campeão da Copa do Brasil com o Fernando Diniz? Olha, nos últimos jogos o Vasco mostrou que tem bola para isso. Nos últimos jogos o Vasco vem mostrando que tem bola para chegar a essa final e até para ser campeão, né? Tem bola para chegar na final e tem bola para ser campeão da Copa do Brasil, Vasco. Os últimos jogos o Vasco ele tem sido melhor até que o Palmeiras, né? No retorno. O retorno do Vasco é melhor do que o retorno até do Palmeiras e do Flamengo. Então, meus amigos, tem tudo para o Vasco deslanchar aí e conseguir uma vaguinha na Libertadores, se continuar nesse ritmo, se seguir nessa pegada, né? A gente sabe que é difícil, é muito difícil seguir nessa pegada. A tendência também é de que no início da temporada o Vasco já perca esses jogadores bons aí, que é uma coisa chata pra caramba, né? Tomara que não, mas a tendência é que perca esses jogadores. E tomara que consiga esse título aí, né? O torcedor vascaíno merece esse título aí. O Cruzeiro não vem muito bem, né? É um bom time, lembrando, o Cruzeiro é um bom time, mas nos últimos 5 jogos o Cruzeiro venceu apenas uma partida. Dentro disso tem a derrota para o Vasco 2-0, né? Um empate com o Flamengo, um empate com o Sport e um empate com o Atlético Mineiro. Então o Cruzeiro está em uma oscilação grande, né? No brasileiro aí. Perdeu 2, 4, 6, 7, 8, 9 pontos, né? O Cruzeiro perdeu 9 pontos nos últimos 5 jogos. Em 15 pontos o Cruzeiro somou apenas 6. O Vasco, cara,
Se a final da Copa do Brasil, o Vasco estivesse na final, fosse hoje, do jeito que tá, o Vasco seria favorito a essa final, né? Semifinal vai ser jogo muito difícil, jogo parelho, né? Não pode errar, vai igual o Vasco errou ontem no início do jogo, a sorte que o Cano perdeu o gol. Não pode ter esse tipo de falha. Tem que vencer. Dá para classificar. O Vasco hoje é melhor que o Fluminense, dá para classificar, né? O treinador do Vasco já tem um tempo maior. Óbvio que ainda falta aí 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, 2 meses e pouco, coisa assim, para essa semifinal. Mas dá, cara. Dá. Vasco. Quem imaginaria, no final do primeiro turno, quem imaginaria que o Vasco hoje estaria com 39 pontos em 8º colocado no Campeonato Brasileiro, né? É algo difícil de se imaginar. Algo bem difícil de se imaginar. O Vasco tem de calendário aí agora jogos difíceis, né? Vai perder, igual qualquer time perde. Vai enfrentar o Bragantino fora de casa. Aí o São Paulo vem visitar o Vasco. E o Vasco vai no tapetinho enfrentar o Botafogo. Tem o Juventude em casa, o Grêmio fora, o Bahia fora, o Inter em casa, o Mirassol em casa e encerra o Brasileirão no dia 7 de dezembro contra o Atlético Mineiro fora de casa. Semifinais da Copa do Brasil, dia 10 e dia 14, e a final vai ficar para um final de semana, né? Dia 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro. Aí a temporada vai demorar a encerrar, hein?